Muito bem, esse é o episódio número 4 sobre equipamentos para igrejas. Nesse episódio, nós falaremos de dois assuntos diferentes, porém ambos importantes para os equipamentos de igreja. Nós abordaremos lentes e áudio. Lentes, porque no episódio 2 nós falamos bastante sobre câmeras, dentre elas as DSLRs, e transferimos para este episódio o complemento dele, as lentes para as DSLR. Então, em seguida falaremos de áudio, dois assuntos, embora distintos, importantes em equipamentos para vocês aí de igrejas. Primeiro, as lentes, né? Tudo vai depender do tipo de câmera DSLR que tem na sua igreja. Muitas igrejas utilizam-se da Pocket 4K, que o bocal é MFT. Então tem que ficar atento, né? Bocal MFT. Se possível, para essas câmeras, não ficar usando adaptadores. Então, nessas lentes, especificamente 4K, vocês encontrarão opções interessantes de lentes Panasonic. São as melhores lentes aí que se adequam à Pocket Cinema 4K. Já para quem tem Pocket 6K, 6K Pro e demais lentes padrão EF ou da Sony E-Mount, é importante que vocês observem bem a distância da câmera até o púlpito, de onde estão posicionadas essas câmeras, para sentir se precisarão de lentes prime, ou seja, aquela lente que tem uma única distância focal, se for o caso, né, se você possuir aí alguns modelos de Sony E-mount, por exemplo, uma lente 35 milímetros, é uma visão interessante. O ideal para lentes DSLR é que possuam um range de zoom, para que você tenha a flexibilidade de posicionar essa câmera em diversos ângulos, o que mais interessar. Então, as lentes, vamos falar de lente EF, tem boas opções, lentes 24-70 ou lente zoom, uma lente zoom maior. Marcas, falei já da Panasonic, no caso da MFT, a lente EF, Canon, e tem a lente Sigma, que são opções muito interessantes também. Então, até alguns exemplos aqui do site aqui da Sigma. Tem aqui uma Sigma 1750, uma lente Sigma 50-100, da série Art. Essa aqui é uma lente zoom, 100 milímetros. Outra lente interessante aqui, uma 18-35 e a famosa 24-70, que talvez a lente mais utilizada e mais vendida. Agora, 70-200 é muito zoom, mas dependendo do tamanho da igreja, ela vai se adequar bastante. Lembrando, uma coisa importante, né? Além de separar aí o bocal EF, hoje temos as mirrorless, então aí se fala na EFM, tem que ficar muito atento à aquisição do bocal correto, que mais se adeque, que case aí com a sua câmera. Então, para mirrorless, hoje temos a linha EFM. E para o novo padrão de lentes da Canon, as lentes RF. Então, é muito importante escolher o bocal adequado e a distância adequada. Vale ressaltar que, em termos de lente, nós pagamos pela luz. E luz é bíblico, né? Se paga pela luz. Quanto mais clara uma lente, perdão pelo trocadilho, né? Mais cara ela será. Porque nós pagamos, como eu disse, por luz. Então, obviamente, uma lente 1.8, ela será mais cara do que uma lente 3.5 e assim sucessivamente. Então, tem que ficar bastante atento. A DSLR é interessante por conta de dar aquela textura de cinema às gravações. Essa foi, né, as dicas de lentes. Vamos falar um pouquinho de áudio agora. E o áudio é extremamente importante para a igreja. Tenho certeza que grande parte das igrejas já tem um sistema interno de som muito bom.
que é o primeiro investimento, né? O primeiro investimento que se faz. A proposta aqui é falar um pouquinho do áudio do streaming. Falamos episódio aqui do Atem, de Twitter, de câmeras, etc. Tudo pensando em colocar esse culto no ar. Normalmente se tem a parte do streaming um equipamento de áudio à parte da igreja, né, que pega alguns canais do Twitter principal para ele, ou que seja apenas o PGM do som principal. Então vai depender muito do tipo de console de áudio que a igreja tem, quantas saídas ele pode, e se pode mandar algumas auxiliares para o Atem, ou apenas o PGM principal. A gente acha interessante ter um console, um mixer de áudio à parte, né, para dar o tratamento adequado para o áudio do streaming. Pode até ser o áudio principal, mas caso optem, né, por ter uma solução específica para o streaming, nós temos opções importantes, desde interfaces de áudio para eventualmente mandar o áudio digital para o computador, vai receber um cabo de áudio, um cabo auxiliar, um PGM, né? O áudio principal, e transformar aquilo em digital, que nós vamos falar um pouco melhor no próximo episódio sobre streaming, sobre computadores, o que você precisa, né? O que a igreja precisa para fazer o streaming de qualidade, quais os programas, né? Isso no próximo episódio, um spoilerzinho do próximo episódio. Então, as vantagens aí de um mixer. Primeiro, na situação de vocês receberem o áudio de uma outra mesa, não há necessidade de ter muitos canais, né? Pode ser uma simples interface de áudio ou apenas mandar para o Atem, mandar esse áudio para o Atem, apenas um cabo. Agora, vamos fazer um tratamento nesse áudio ou preciso entrar microfones, entrar nele, a gente sugere as linhas. Separei aqui a Mackie Pro FX V3. Pro FX é só uma sugestão. O que é importante ter esse mixer de áudio? Que ele tenha esse Pro aí, esse V3, no caso específico desse fabricante, da Mackie, ele significa que ela é digital, ou seja, que ela tem uma saída USB que manda o áudio digital para um computador. Isso faz toda a diferença. Tem uma mesa analógica, você quer mandar em digital, não quer se desfazer da sua mesa, dá para pegar a saída de áudio dela através de uma interface de áudio tipo Scarlett, que transforma esse áudio analógico em digital para o computador. Então, assim, ó, Mackie Pro. Por que eu gosto desta linha da Mackie? Essa linha aqui, ela tem o áudio, o XLR, é o XLR combo, pelo menos 2 canais, no caso da Pro FX, canal 1 e 2, ela é combo, ele aceita tanto XLR como P10. Então ela tem efetivamente 10 entradas, porém XLR 4P10, mas tem auxiliar, tem todos os controles que precisa, quer tirar grave, quer compressor, todo o tratamento de áudio é feito. Vou falar um pouquinho de microfone também. Todo o tratamento de áudio pode ser feito através dela e ainda assim a saída USB para a transmissão aí no OBS ou vMix, etc. Então temos soluções aqui falei da linha Pro FX, né? Ó, tem aqui uma Pro FX 22, tem muito mais canais. Então precisa saber quantos canais e utilizar, se possível, uma linha V, uma linha digital. E a Mackie foi uma sugestão. Tão importante quanto o mixer aí é o sistema de microfones. Eu vou falar, até sem entrar em marcas, né, ou até sugerindo, né, nós trabalhamos e temos experiência com a Shure, com a Sennheiser. Vemos muitas igrejas se utilizarem, às vezes o orador, ele se utiliza, ou ele prefere o lapela, que nem eu estou aqui nesse momento utilizando. O lapela, por vezes, não é o áudio mais adequado, especialmente dependendo do modelo de lapela. O microfone dele é um microfone omnidirecional e vai captar muito ruído. Eu estou nesse momento com uma solução, né, do fabricante Holy Land, que corta um pouco o ruído externo. Então é uma lapela que eventualmente atenderia. Porém, muitos microfones de lapela tradicionais, até de marcas como Sony, etc.,
pode não atender ao orador, ou vai acabar gerando um trabalho extra para a operação de áudio, para tirar ruído, para colocar compressor, para colocar uma série de filtros para que se despreze a ambiência. E isso pode até perder, porque a ambiência também vai fazer parte, né, do culto. O áudio de lapela para um orador não é muito indicado, a não ser um que tenha um corte de ruído. Aí vem o caso dos microfones de mão, e por incrível que pareça, são os melhores, especialmente para o orador, né, para o pastor, que vai ficar muito mais claro. O microfone de mão, ele é direcional, ele está pegando apenas o que se está falando aqui e não o que está ao redor. Então, o que ele vai concentrar a captação da voz. Então, em termos de microfone, chutar aqui até de cabeça, o Shure SM58 com fio, mas existem modelos de microfone direcionais sem fio de mão. Pode ficar muito bem num pedestal, fazer a captação com muito maior qualidade. E quando o orador quiser, ele pega o microfone na mão e pode caminhar. São opções. A sugestão é realmente que se utilize microfones mais direcionais em detrimento dos microfones de lapela. Em linhas gerais, o áudio se resume em microfone, consoles de áudio, né, e a conexão disso com o streaming, que vai ser assunto do nosso próximo episódio. Nós vamos falar de computador, de streaming, né? Qual o computador ideal, dependendo da câmera que você usa, dispensa-se até o famoso Twitter. Você pode mandar tudo via rede, lá para o vMix ou lá para o OBS, desde que o computador dê conta desse fluxo de dados. Então tem que ser um computador bastante parrudo. E hoje não é nada muito exorbitante montar um computador aí que dê vazão para todos esses dados, certo? Então, não perca o próximo episódio. A gente vai falar de computador de streaming, de vMix, OBS, gravação e tudo que vocês precisam para deixar esse culto cada vez mais sensacional. Te vejo no próximo episódio.